volta e hoje, 21 de setembro, é dia da luta nacional das pessoas com deficiência. É sobre isso que a gente está conversando no Mais Saudável de hoje, com a ajuda da Andiara, falei certo, né? Falou. Andiara, doutor Evandro, da Gisele, que é atleta paralímpica. Vamos conversar bastante sobre isso. Quero a sua participação também. Participa junto com a gente do programa. Telefones 0800 777 0021. Ou então o 19 3871 9620. Todo mundo que participar por telefone concorre a livro no fim do programa, concorre a um sorteio. Inteligência Existencial e Prática de Valores no Lar e na Escola, do Celso Antunes. Liga, participa que tem sorteio, tem presente para você do Brasil inteiro que ligar. Quem sabe vai aí para sua casa hoje. Quiser participar pelas redes sociais, participa também no nosso Instagram, no Facebook. Mande pergunta para os nossos convidados que a gente vai fazer ao longo do programa, tá bom? E olha, vamos conhecer um pouquinho mais então da história da Gisele e dos atletas que treinam junto com ela. A repórter Renata Santos foi até a Associação Paralímpica de Campinas para conversar com eles, conhecer um pouquinho da história deles. A gente vai ver a matéria para depois conversar mais com a Gisele sobre isso. Vamos ver? Talento. Natação representa a minha vida. Entrou na minha vida e não quer me largar mais. Determinação. Tento mostrar para as pessoas que, independente da minha limitação, eu consigo fazer uma série de coisas. Essas são marcas fortes destes atletas. Se a gente veio aqui conhecer pessoas que mostram que a limitação não é forte o suficiente para impedi-los de superar barreiras. Tiago e Gisele são portadores de deficiência. Gisele nasceu prematura e perdeu a visão ainda bebê. Já Tiago sofreu um acidente e teve que amputar os braços. Eu achei que o meu mundo tinha acabado, né? Acabado. Aí, quando eu descobri a natação, falei, vixe, não acabou não, ainda tem muita coisa pela frente. Mas lidar com a limitação seria apenas um dos desafios que Tiago enfrentaria. Os outros estavam por vir. Gisele os conhecia muito bem. Nas ruas, a gente pede para as pessoas, por exemplo, eu quero, me avisa quando vier tal ônibus. Esse dia eu respondi uma resposta, não vou avisar para você nenhum ônibus, eu vou pegar o meu. Então isso acontece todos os dias. Olha, eu hoje em dia não me preocupo mais com isso, não. Eu ficava preocupada antes, eu ficava meio chateada, mas hoje em dia eu levo numa boa. Tiago também segue o conselho da amiga, lida com a situação numa boa. Orgulho para o treinador. E isso é o que dá mais satisfação pra gente, ver eles conquistarem, almejarem mais, cada vez mais. Os dois nadam na Associação Paralímpica de Campinas e participam de competições. Gisele está entre as 3 melhores da categoria dela. Piscina para eles, meio aquático, o esporte em geral para eles é muito libertador, porque eles passam assim de dificuldades reais para um meio onde eles são completamente autônomos. Então, no que às vezes na casa, na rua, eles se veem bloqueados, presos, às vezes por falta de acessibilidade, às vezes por falta de ajuda mesmo das pessoas ao redor. Na piscina eles são completamente autônomos. Luciana, que é mãe do Lucas, também é guerreira. Enfrenta preconceitos há 15 anos com um filho que nasceu com paralisia infantil. Ela deixa um recado. Eu já sofri preconceito, meu filho já sofreu preconceito e as pessoas têm que se colocar no lugar das outras, sabe? Para ser mais educados, porque todo mundo é igual. Meu recado é, mesmo com limitações, nós conseguimos superar. Tá vendo? Às vezes a gente acha que preconceito não existe, que é bobagem falar sobre essas coisas. Você viu só? Gisele, que história foi essa? Você ia pegar um ônibus e a pessoa não quis te ajudar? Eu falei, moço, por favor, quando vier determinado ônibus, você me avisa? Assim, não vou olhar ônibus para ninguém, não, só vou olhar o meu. Falei, muito obrigada. E segue a vida, né? Que coisa, né? Olha, se você que fez isso com a Gisele estiver assistindo, tomara que você sinta vergonha dessa sua atitude, né? Como é que pode fazer uma coisa dessa? E aí você contou com a ajuda de alguma outra boa alma que estava por ali? Sempre tem muitas pessoas, né? Era um ponto que tinha bastante pessoas. E como foi a primeira pessoa que eu encontrei, eu pedi para ele. Mas tinha outras pessoas que prontamente me ajudaram. Que bom, né? Foi ótimo.
Gisele, me conta um pouquinho da sua história, assim, você perdeu a visão, então, logo que você era bebê. Eu nasci prematura, de 5 meses e meio de gestação, pesando 800 gramas. Por isso eu tive que ficar na incubadora. E aí eu tive o que eles chamam de retinopatia da prematuridade, né? Um descolamento de retina irreversível. Então eu saí do hospital já sem enxergar. E aí sua vida foi como, assim? Você já foi para a escola desde cedo? Com um ano eu já fui para reabilitação, né? Fui para Provisão, que é uma associação que atende pessoas com deficiência visual em Campinas. E foi lá que eu descobri minha paixão pela natação, né? Comecei as aulinhas de natação com 1 ano e meio e fiquei nadando. E aí, profissionalmente mesmo, comecei a treinar em 2011 pela Associação Paralímpica de Campinas. E a natação é sua paixão hoje? Com certeza, não vivo sem água. É mesmo? E conseguiu um sucesso absurdo, né? A terceira do Brasil nos 100 metros peito. Terceira do Brasil nos 100 metros peito, né? Nado outras provas também, 400 livre, 100 livre, 100 costas. Enfim, gosto de nadar muito. Que bom. E aí, Ediara, eu acho que o esporte é tão importante, né? Muito. Nessa reabilitação, no caso da Gisele é deficiente visual, mas para quem tem alguma deficiência física também, usar o esporte para conseguir movimentar o corpo. Com certeza. Nós constantemente encaminhamos os nossos pacientes com alguma limitação para esporte. É bem comum paraplégicos irem para o basquete sob cadeira de rodas, né? A gente sempre indica o esporte porque o esporte dá vida. O esporte traz uma alegria que o pessoal relatou, o companheiro da Gisele ali no vídeo relatou que às vezes o paciente, a pessoa que perde alguma função, perde alguma função do seu físico, ele acaba tendo uma limitação psicológica, social. E isso, o esporte é libertador. E na nossa prática da fisioterapia, o esporte é um aliado, porque trabalha com fortalecimento, trabalha com alongamento. Então, nós constantemente dividimos, indicamos os pacientes que já estão praticamente de alta. A gente fala assim, não vem mais na fisio, vai procurar um esporte para você fazer, porque muitas vezes a fisioterapia fica limitada, né? Uma pessoa dentro do consultório, ela pode ir muito mais além. Ou melhor, fora do consultório, ela pode ir muito mais além. Às vezes o consultório dá aquela sensação de que, eu tô doente. Isso, e a físio, e o esporte não. A físio, Renata, ela dá as condições para que o paciente tenha o máximo de liberdade pós-trauma, liberdade pós-lesão, liberdade pós-doença, porque nós damos as condições, mas o que nós queremos mesmo é que o nosso paciente avance, que o nosso paciente vá e volte à vida o mais próximo do normal possível. E viva, né? E Acho viva. que isso que é o mais importante, que essa pessoa viva a vida, né, doutor Evandro? Acho que o esporte tem essa capacidade de melhorar a parte psicológica também muito grande. A interação social. Nós não podemos ver o deficiente como um coitado, muito pelo contrário. A vida às vezes impõe às pessoas a questão da deficiência e é uma oportunidade de superação. Quando a gente olha exemplos como o da Gisele, do Tiago, a gente vê a capacidade que Deus colocou em cada um de nós da superação e de jamais sermos vítimas da nossa história, mas sim escritores. O deficiente é como uma pessoa que precisa de óculos, que também é deficiente visual. É ajustar a lente da vida para ver melhor. A deficiência, ela também é isso. Às vezes precisa de uma prótese, às vezes precisa de uma bengala, às vezes precisa de uma órtese, enfim. Não sei do que precisa, mas eu sei que cada pessoa ela tem a capacidade de superação. O esporte, ele é muito terapêutico porque trabalha a questão da interação social. Então, às vezes, a pessoa ela está isolada, ela está muito no consultório, o consultório tem isso mesmo. Parece que a gente vai no consultório porque está doente sempre. E não é. A gente vai no consultório, muitas vezes, para ficar mais disponível à vida. E aí, para conseguir viver a vida depois, fazer um esporte, por exemplo. Exato, para entender o que precisa, o que o fisioterapeuta recomenda, o que o médico ajuda, o que o terapeuta faz, para que a gente possa ter uma vida saudável e uma vida feliz. Então, o esporte é altamente recomendável, como a dança, como a natação, que a Gisele é campeã. Enfim, essas situações trazem mais alegria e acrescentam mais dias na nossa vida. É isso mesmo.
E olha, a gente falando de esporte, essas Olimpíadas que a gente teve aqui no Brasil, a Rio 2016, bateu recorde de atletas paralímpicos e de medalhas paralímpicas também. Foram 287 atletas brasileiros aqui nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 22 modalidades, e foram 72 medalhas conquistadas. É uma vitória para o nosso esporte e uma vitória, inclusive, né, Gisele, de mostrar isso para as pessoas, para os brasileiros, que inclusive foram bastante assistir as Paralimpíadas, foi recorde de venda de ingressos também. Então, que bom, né, que as pessoas estão valorizando pelo menos um pouquinho mais o esporte paralímpico. Com certeza, né? E pelo fato de existir leis, por exemplo, como a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, que nos possibilita ter uma equipe de alto rendimento como nós temos hoje na Associação Paralímpica de Campinas, né? Nós estamos no projeto fase 2, já tivemos a fase 1, a continuidade do projeto, mas que só é possível graças a essa lei de incentivo ao esporte. Não é uma lei específica para as pessoas com deficiência, mas que indiretamente nos beneficia e muito. E que precisa existir, sim. A gente vai falar até depois de outras leis. Essa de incentivo ao esporte não é específica para deficientes ou para atletas paralímpicos, mas existem outras leis no Brasil que são específicas aí para o deficiente. As leis são bem abrangentes, né? A gente vai conversar depois se elas são cumpridas. Será que todas elas são cumpridas, tanto pelo poder público quanto de instituições privadas? Será que essas leis são cumpridas? A gente vai conversar sobre isso. Agora tem um recadinho para você aí que me assiste, que assiste a Rede Século XXI, todos os nossos programas, toda a nossa grade de programas. Sabia que ao se tornar sócio, você recebe aí na sua casa todos os meses esse presente aqui, a revista Brasil Cristão? Ela vai aí para você, para sua casa, você de todo o Brasil que está me assistindo. Tem artigos que vão te ajudar muito, viu, na sua formação sobre fé, sobre religião e sobre saúde também. E tem tanta coisa bacana escrito aqui. Padre Eduardo Dougert, nosso fundador, escreve todos os meses uma mensagem linda para você que é sócio. Padre Air Mendonça escreve também. Frei Rinaldo escreve todos os meses artigos sobre saúde para ajudar você a cuidar da sua saúde. Essa revista aqui, que esse mês tem aqui a imagem do Padre Eduardo na capa, é um presente para você que contribui com essa obra que é do Senhor Jesus. Então seja um sócio você também, ajude a gente nessa obra, nessa missão de evangelizar e de levar muita informação. Olha só quanta informação importante que a gente está levando no programa de hoje, de conscientização sobre a luta das pessoas com deficiência. Ajude essa mensagem a chegar cada vez mais pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, inclusive pela internet também. Se torne um sócio, ajude a gente. Os telefones estão aí na tela, 0800 777 0021 ou então o 19 3871 9620. O pessoal do call center está pronto lá para te atender, se você atender esse nosso chamado e esse nosso convite. E nós continuamos aqui a nossa campanha para a construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus, essa devoção que esse ano completa 15 anos. O Padre Eduardo e a Irmã Luísa precisam agora mais do que nunca de você, das suas orações também. Ajude a gente nessa empreitada também. Vou repetir os telefones para você, 0800 777 0021 e o 19 3871 9620, se você for ligar de celular. Desde já, agradeço você que aceita esse nosso convite. Daqui a pouquinho Mais Saudável volta, falando hoje Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Fica aí, eu volto daqui a pouquinho.